Agora que chegou aqui o meu fone novo, eu tava a fim de fazer um vídeo sobre música, porque se você ainda não percebeu, esse é um canal que fala bastante da vida adulta e sobre formas artísticas. Já falei de Basquiat, já dei dicas de livro, já falei sobre a criatividade na gastronomia e tem uma coisa que faz muito parte da minha vida e eu também gostaria de falar, que é a música. Bora descobrir qual é a minha banda favorita. Yeah, I am a smart mouth. How do you think I wound up where I am, who I am by now? Mas pra falar de música, eu queria testar algumas coisas. Não sei se você sabe, mas eu sou redator publicitário. Eu trabalho com isso fazem mais de 10 anos já. Eu queria falar de uma parte específica das músicas, as letras. Porque sim, elas me ajudaram muito como um criativo do texto. E óbvio também sendo um criativo que pensa em ideias o tempo todo. E eu vou te mostrar como a música me fez pensar, criar e até mesmo escrever melhor. Na época que eu comecei, tinha muita, como eu posso falar, cagação de regra. E sempre tinha gente falando que título tem que ser curto, tem que ter leitura rápida, não pode ser uma questão, né? Não pode ter ponto de interrogação, não pode ser uma pergunta. Sim, eu ouvi o que todo mundo tinha pra falar, mas a verdade, depois que eu comecei a trabalhar com isso, é que não importa se o teu texto é curto, se ele é longo, se ele é uma indagação, se ele é uma questão, ou se ele é uma afirmação. O importante é que ele precisa ser impactante, ele precisa ser tocante, né? Ele precisa provocar alguma coisa nas pessoas. E às vezes sim, às vezes tu fica bravo, porque às vezes é a intenção daquilo te deixar desconfortável ao ler, ou às vezes aquilo ali quer te deixar mais confortável, né? Enfim, depende o objetivo final daquilo, assim. O fato é que tem um lugar onde todas as regras também existem, mas tem uma regra que te permite quebrar a regra. E eu tô falando da música, porque em formas artísticas, a gente tem muito mais licença poética para fazer criações, e na música não é diferente. Hoje eu quero falar sobre dois tipos de escrever músicas diferentes que me ajudaram a moldar o jeito que eu vejo a escrita, tanto artisticamente quanto profissionalmente. O Alex Turner, o vocalista da banda Arctic Monkeys, é uma das pessoas que sempre foi um dos meus artistas favoritos, principalmente das letras musicais que ele sempre compôs, porque sempre foi uma parada completamente lúdica, poetizada. Parece quase que você tá lendo um livro quando você presta atenção nas letras dele. É tudo extremamente rabiscado, cheio de firulas. Nada quase é dito diretamente, mas sim de uma forma que dá uma volta, que romantiza, de uma forma que tu demora um tempo para digerir aquele conteúdo que ele escreveu, mas ao mesmo tempo é capaz de criar hits com mais de 1 bilhão de streaming no Spotify, por exemplo. Então, são letras complexas em vários pontos, tanto é que em algum momento, ultimamente, as letras dele meio que viraram um meme, porque a galera meio que acha que é só juntar um monte de palavra estranha e diferentona e sair cantando, né? E confesso que às vezes é um pouco o que ele parece fazer, né? Parece que ao longo do tempo ele se prendeu um pouco nessa fórmula, mas desde o início, quando ele vem usando isso, e ele tem muita referência de livros mesmo, sempre deu muito certo, né? E ele tem um negócio que eu gosto muito, que são títulos longos para músicas, né? Tem um dos primeiros sucessos dele, se chama I Bet You Look Good on the Dance Floor. É um título
super longo pra uma música, se tu for comparar a média do que as pessoas fazem. Tem essa música chamada Don't Sit Down Because I've Moved Your Chair. Eu acho incrível. Essa é mais direta, mas ao mesmo tempo parece uma metáfora, entende? E eu queria comparar esse estilo do Alex Turner com outro estilo que eu tenho apreciado mais recentemente, que é um estilo mais descritivo, mais vida real. Assim como eu falei que as letras do Alex parecem um livro, esse estilo parece mais um filme, parece que tu tá vendo aquilo que tu tá ouvindo, né? Aquela letra que tu tá cantando. E eu tô falando da Phoebe Bridgers. Ela compõe de um jeito muito específico e que me deixou fascinado, assim, desde a primeira vez que eu ouvi as letras dela. Parece que tu tá ali conversando com ela, assim, ela tá te contando uma história sem muita firula, sem nada, e ao mesmo tempo aquilo ali carrega um peso de uma beleza incrível, assim, porque tu consegue visualizar aquelas cenas e ter empatia por elas. Então eu acho que os dois estilos fazem sentido, um com uma proposta, outra com outra. E isso faz eu entender também um pouco sobre as regras lá no meu trabalho, entendeu? Usar um pouco desse lado artístico de licença poética para quebrar as regras e fazer de um jeito diferente, porque a regra ela pode ser boa porque ela cria algumas fórmulas, e se as fórmulas existem é porque elas funcionam, mas as fórmulas acabam gerando mais do mesmo, assim. Então quando tu vai buscar referências em outros lugares, é quando tu consegue criar uma fórmula nova, que seja, né? Porque se aquilo ali der certo, com certeza alguém vai fazer parecido, vai se inspirar e copiar também, por que não, né? Um exercício que eu costumava fazer, principalmente quando eu era estagiário e que tem tudo a ver com música, como no meu trabalho eu precisava fazer muito título, fazia páginas e páginas por dia. Uma das formas que eu encontrei divertido de treinar isso era criando playlists. Só que eu tinha uma regra, eu precisava dar nomes irados, nomes incríveis para as minhas playlists. Então ali com os meus 18 e 20 anos, até um pouquinho mais, acho que eu passei alguns 2, 3 anos criando várias playlists que eu julgava ter nomes maneiros, né? Então agora a gente vai fazer o react delas. Com o tempo, obviamente, eu fui deixando um pouco de lado, né? Eu fui aprendendo mais, mas antigamente eu me dedicava bastante a isso, assim, né? Aqui tem uma que eu gosto bastante, que é Rimas Agudas sobre assuntos graves. Então é um título que brinca com esse contraste, né, com um contraponto. E aí tem Marcelo D2, Emicida, Baco, Rincon Sapiência. Vocês vão reparar que eu escuto de tudo. A playlist indie rock em Arctic Monkeys e Strokes, que eram nessa época aí as minhas bandas que eu mais ouvia, né, quando eu era jovem. Então eu me dei essa árdua missão de poder montar uma playlist de indie rock sem essas duas bandas, né? E aí tem Catfish and the Bottlemen, Rex Orange County, Warpaint, Vaccines, Nothing But Teeth, The Fratellis, The Cooks, Hairstyles, Cage the Elephant, Tame Impala, Black Keys. Essa aqui eu gostava muito, chama O Jovem MC que Brilha nas Festas de Garagem. Nem sempre era só sobre a fórmula, mas também sobre o raciocínio, né? Sobre ser divertido, sobre ter vontade de clicar na playlist, né? Se a playlist não fosse minha. Então tem uns raps dos anos 90 que eu acho que se eu fosse tocar em festa de qualquer firma seria essa playlist aqui. Acho divertida. Um dia pra se esquecer precisa de clássicos inesquecíveis. Aqui é para aquele dia que não foi tão bom e tu só precisa cantar, né, no transporte público mentalmente, ou dirigindo, ou tomando banho, ou chorando enquanto tu escorre pela porta, assim, né, escorrega pela porta. Então tem Phil Collins, Elton John, R.E.M., Aerosmith, Man at Work, George Michael, por aí vai. Festa no quarto sob luzes vermelhas e projeções em slow motion. Tinha algum tipo de viagem, assim, também, de umas musiquinhas mais alternativas, né? Aqui tem a Billie quando ela recém tava começando, né? O que mais a gente tem? Se eu pegasse a estrada numa Harley Davidson, tocaria isso. Esse é um título que é completamente sobre a vibe, né? Também ser bem específico e passar. Quase que se tu pudesse ouvir a playlist antes de fato ouvir ela. E aqui é uma playlist bem mais rock and roll, assim, Black Sabbath, Nazaré, Wolf Mother, Steppenwolf, Motorhead. Vibe de Harley Davidson mesmo, assim.
Blues me deixa menos blue, que é uma piada com essa expressão em inglês que é pra quem tá triste, né? E é uma playlist, obviamente, só de blues clássico, assim, Muddy Waters, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e por aí vai. Aqui mais uma sobre vibes, Edgar Allan Poe Cindy. Eu tava numa época onde eu tava lendo bastante contos e livros de terror, assim, pra sair do karaokê sem voz, né? Uma playlist só de clássicos. A trilha sonora, se a minha vida fosse um filme do Tarantino. Tarantino tem essa coisa que ele bota músicas muito modernas em filmes que parecem antigos, né? E tem esse espectro diverso, assim, que eu acho maneiro. Eu criei uma própria playlist, se fosse da minha vida, assim, que tem White Stripes, Tyler, The Creator, Lou Reed, então tem coisas bem diferentes, The Doors. Essa eu não explico, essa você sente, né? Aqui já dá pra ver que eu tava ficando preguiçoso nos nomes. A playlist é muito boa. Entre o cool e o cult existe o cult. Essa é meio cringe, né? Mas as músicas são maneiras. Um jovem procurando alternativas pra ser alternativo. Meio cringe também. Bebendo jazz na taça de vinho. Essa eu gosto. Essa é sobre a vibe também, né? Várias músicas de jazz, entre aspas, mais conhecidas, assim, né? Aleatório, mas não muito, porque são sempre as músicas que eu escuto, né? O que mais tem? Meio dançandinho com a taça de pinot na mão. É a vibe, né, galera? A vibe. Psicodélico, só que moderninho. Acho que eu me daria bem pra escrever o nome das playlists do Spotify. Cadu Maverick na beira-mar, né? Essa é pra quem tem a ref. Botar o gato pra balançar o rabo, né? Isso aqui é pra botar música alta, deixar o gato maluco. Nananã, nanã, festinha geral dançando. Como batuca com classe. Músicas mais brasileiras, né? Pista de dança na sala de estar. Beleza. Aqui é outra referência do Cadu Maverick. Quando vão me deixar ser eu, né? E acho que a última playlist que eu fiz se chama Quero uma camiseta do Seth Cohen, que é também sobre as músicas mais indies, novas, que eu não tô muito por dentro, então fiz para me atualizar. Como vocês podem ver, eu gosto bastante de indie e de DLC. Mas é isso. Bom, para finalizar, eu queria dizer que se você assistiu até aqui, você faz parte dos 30% que acompanha os vídeos até o final. E eu queria agradecer por isso. E queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, comentar, se possível indicar para algum amigo. Se você ficou curioso sobre escutar Arctic Monkeys ou Phoebe Bridgers, ou sobre novas técnicas de escrita, fica ligado no canal que com certeza vai ter mais conteúdo sobre. E busque conhecer os artistas, as bandas, que com certeza você não vai se arrepender. E é isso. Vim até no solzinho aqui pra me despedir de vocês. Até a próxima.